Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal Serob Linux Brasil e hoje eu trago notícias de Linux para vocês. Alô, Rod Linux? Cenoura roxa. Serob Linux. Posta. Ele não demonstrou chateação pela criação de um novo agendador no lugar do CFS, coisa que ele lutou por anos para poderem trabalhar, mas nunca foi aceito. Provavelmente por causa dos conservadores do código Linus Torvalds e Greg Kroah, ou outros que não conhecemos. Ele fica feliz que a troca pode ser feita, mas que ele teria boas ideias para ajudar. Mesmo assim, não foi chamado. Pelo menos ele estava certo o tempo todo. Só a galera da Linux Foundation que não quis enxergar. Ele explica no post a ideia principal que o levou à criação do MookSS, uma evolução do BFS, também criação dele, e se a direção do EEVDF for por estas direções, teremos uma abordagem melhor do que a atual. Ele está otimista, mas com cautela. Fedora 39 foi lançado no dia 7 de novembro, terça-feira, finalmente. E a gente estava esperando esse tal de DNF mais rápido, Gnome 45 na versão padrão, o desktop. Kernel Linux 6.5, uma versão do Mesa 3D estável mais recente e etc. Essa é a versão atual, ainda vem com a opção para usar o X11. O que vai ser uma grande mudança é o fim desta edição, mas chegará apenas no Fedora 40, que não é a versão atual. Mesmo assim, não temos que nos preocupar. Até lá eles vão melhorar o Gnome Wayland ainda mais para que ele seja o padrão definitivamente como desejam. LXQT 1.4 foi lançado, o desktop leve e muito utilizável em qualquer PC, forte ou fraco, alegre ou triste. Deve ser a última versão que usa o kit QT versão 5. As próximas devem usar o 6. O PCman FM QT agora pode adicionar comandos de terminal se precisar. Melhorado o uso do mouse do scroll. Em termos de traduções, não precisa se preocupar porque recebeu muitas atualizações e correções. O QTerminal ganhou um sinal sonoro, sino audível, e etc. Eu usei o LXDE no Lambanto e sua conversão para o LXQT, que realmente melhorou em muitos pontos, mas passou a consumir um pouco mais de memória, não que isso seja muito problema, mas foi muito pouco mesmo. Porém, faz diferença para quem tem um PC com pouca RAM, né? Celestia 1.6.4 foi lançado. Ele é um programa que te ajuda a estudar planetas, constelações, estrelas e tudo mais. Não é uma contemplação apenas. Não é para te ajudar a se guiar na posição do Sol ou Lua. É para você conhecer melhor planetas, não só daqui de perto, como de vários lugares. Os que já têm fotos catalogados, tem também as constelações. E de forma gráfica, em 3D, muito bom. Tem para Linux também. Adicione um repositório para sua distro e instale e use. Vamos falar de gráficos, solicitação de recurso para entrar no kernel Linux, que vai beneficiar placas de vídeo NVIDIA mais recentes. Firmwares GSP Novo. Isso aí vai dar uma grande ajuda ao driver open source Novo, que precisa de recursos para ter um bom manuseio dos coolers, configurações de clock para ganhar desempenho, finalmente, e muitas outras coisas.
Mas claro que a partir daí virão muitos trabalhos para que o Novo de exibição e renderização OpenGL e, consecutivamente, o drive NVK de suporte a Vulkan sejam utilizáveis para vários trabalhos no Linux. A princípio, sempre se focou no suporte à computação paralela com drives open source em placas NVIDIA, mas aí o suporte de exibição estaria prejudicado. A partir de agora, não mais. Os resultados chegarão nos próximos meses e daqui a um ano teremos boas coisas para demonstrar. Melhorias em VCE, UVD, no driver Radeon SI, drive open source que é o padrão no Linux para placas AMD, usando a biblioteca de gráficos Mesa 3D. Esse suporte deve ajudar a melhorar a qualidade tanto do H264 quanto o H265 quando for executar 4K, esse último. Eu espero que ajude no uso do OBS, transmitindo por FFmpeg com VA API. Ele usa o driver de libva Radeon SI e eu percebi que às vezes aparecem quadradinhos quando se faz muito movimento na tela, tipo jogando um jogo 3D. Vamos ver nas próximas gameplays que eu fizer lá na Twitch como vai ficar isso aí. RustCL ganhou uma extensão que deve ajudar a executar mais programas e benchmarks que usam o OpenCL no Linux, com textos de CL usando GL. É possível conseguir executar vários, porém nem todos. DaVinci Resolve até abre, mas o principal não acontece, que é executar os vídeos enquanto os edita. Vamos aguardar por melhorias para o Resolve, mas é possível executar benchmarks como LuxMark, Julia e outros. Programas como Darktable precisam ser testados, mas parece que já funcionam. O GIMP com o seu GEGL também, mas aí horas depois que eu vi no site Foronix essa notícia, né? E o Karl Herbst em sua rede social, Mastodon, eu vi lá no código do Mesa 3D, né, que houve a inserção da extensão Image 2D from Buffer de OpenCL, que é um dos requisitos para que o DaVinci Resolve funcione. É criação de imagem 2D vinda de buffer. Por enquanto, para os drivers LLVM Pipe, driver de CPU e Iris para placas Intel Skylake ou mais recente. Para Radeon SI, Novo e Zinc deve chegar em breve. Provavelmente só falta isso para o DaVinci Resolve funcionar, com placas AMD sem ROCm. Deve funcionar em breve. Precisamos comprovar. Vamos falar deles. Alô, Rod Linux? Red Hat Chili Peppers. Rod Linux para Robin. Alô. Olha o que o Glorious Egg Roll publicou no seu X. Está com ideias prontas para criar a versão Snap e Flatpak do WineGE Custom e fazer com que o Lutris use Pressure Vessel e também fazer com que o WineGE use mudanças do código-fonte do Proton. Vai dar um map no uso de versões Snap e Flatpak dos programas que usamos para jogar como o Lutris, Heroic e etc. Teve uma nova versão do Proton experimental da Valve para ser usado na Steam do Linux. Foi no dia 7/11 que mostrou que os jogos Freefall 3050 AD, 3050 d.C., Simon the Sorcerer, 25º aniversário, se tornaram jogáveis. Final Fantasy VIII teve o seu áudio corrigido. O jogo The Binding of Isaac, ou Binding of Isaac Rebirth, fechava quando se usava bombas depois de uma corrida. Avoyant 4 Shadow of the Mist
Também fechava sozinho quando clicava no botão Strategy Guide e etc. O Proton experimental está disponível para todos, mas use com moderação. Heroic Games Launch 2.10 está disponível. Jeweri Bonei. Com ele você pode jogar no Linux jogos da Epic Games, GOG e ultimamente também tem suporte a jogos da Amazon também. Tem Battle.net, tem Ubisoft Connect, etc. Versão Snap você pode usar tranquilamente, porém não tem acesso a alguns recursos como o Proton da Steam instalada, Game Mode, GameScope, Mango HUD, etc. Sim, no Heroic tem como ativar o GameScope e foi criado o GameScope Setting nas configurações dos jogos. Corrigido o problema de login na Epic Games, download do Wine e Proton e outras ferramentas no Snap também. Vai lembrar da última página de internet visitada, correções e melhorias de XVK, VKD 3D e runtime de anti-cheat e etc. E o jogo Apex Legends, que é um jogo verificado para o Steam Deck, estava bloqueando usuários Linux a jogarem na última semana. O suporte do seu anti-cheat, o Easy Anti-Cheat, usa um arquivo .so para funcionar com Proton, ou Wine no Linux. E os desenvolvedores esqueceram de atualizar este arquivo. Tinha sumido, mas algumas horas atrás, de agora, eles corrigiram o problema. O arquivo já está de volta. Agora sim, depois de alguns dias, né? Pode jogar tranquilamente no Linux também. Já fica ligado que semana que vem a gente está de volta com o seu Rob Linux Notícias, beleza? Se inscreve aí, ative o sininho. Você que já é inscrito, compartilha para que outras pessoas possam vir para cá também, curtir toda semana as notícias de Linux aqui no canal, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem na paz. Valeu!